Olá, meus corações! O meu nome é Rita Silvestre. Hoje vamos ler Quem Mexeu no Meu Queijo, de Dr. Spencer Johnson. As melhores tramas poéticas sobre homens e ratos a miúde se perdem. Robert Burns. A vida não é um corredor direito e fácil de percorrer, no qual possamos caminhar livremente e sem limitações, mas sim um labirinto com diversas passagens, através das quais temos de procurar o nosso caminho, perdidos e confusos, em que de quando em vez acabamos por ir dar a um beco sem saída. Mas, se tivermos fé, Deus abrir-nos-á sempre uma porta. Talvez não aquela que nós tenhamos planeado, mas uma que, na sua essência, provará ser boa para nós. A.G. Cronin. Características de todos nós. Simplicidade e complexidade. As 4 personagens imaginárias apresentadas nesta história. Os ratos, Fungadela e Correria, e os pequenos humanos, Pigarro e Gaguinho, pretendem representar as nossas próprias características humanas. A simplicidade e a complexidade, sem olhar à idade, sexo, raça ou nacionalidade. Por vezes agimos como o Fungadela, que sente à distância o cheiro da mudança. Ou como o Correria, que corre direito à ação. Ou como o Pigarro, que recusa e resiste à mudança. E como a receia esta conduzi-lo-á a algo pior. Ou ainda como o Gaguinho, que aprende a adaptar-se quando percebe que a mudança conduz a uma situação melhor. No fundo, todos nós temos medo da mudança. Só que uns têm mais e outros têm menos. Uns adaptam-se com mais facilidade e outros resistem tanto que a mudança se torna muito dolorosa e um sacrifício inexplicável. Seja quais forem as características com que nos identifiquemos, todos partilhamos algo. A necessidade de descobrir o nosso caminho através do labirinto e ter sucesso nestes tempos de mudança. A história por detrás da história. Por Kenneth Blanchard. Sinto-me emocionado por vos poder contar a história por trás da história de Quem Mexeu o Meu Queijo. Porque isso significa que o livro já está escrito, publicado e, portanto, disponível para que todos nós o possamos ler, apreciar e partilhar com os outros. É algo que eu desejei que acontecesse, desde que eu ouvi pela primeira vez Spencer Johnson contar a sua grande história do queijo, há alguns anos e antes de escrevermos, em parceria, o livro O Gestor Minuto. Recordo-me de pensar que a história era muito boa e que me seria muito útil a partir daquele momento. Quem Mexeu no Meu Queijo? É uma história acerca da mudança que ocorre num labirinto onde 4 interessantes personagens andam à procura de queijo. Sendo este uma metáfora daquilo que desejamos ter na vida, quer seja um emprego, um relacionamento amoroso, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, paz de espírito ou uma atividade qualquer. Como, por exemplo, caminhar ou praticar golfe. Cada um de nós sabe o que significa o queijo e perseguimos-lo porque acreditamos que ele nos fará felizes. Se o alcançamos, geralmente apegamos-nos a ele. Se o perdemos ou se nos o tiram, podemos ficar muito traumatizados. No fundo, todos nós focamos em algo em concreto. Um objetivo que queremos atingir, algo que queremos conquistar e focamos o nosso objetivo único e exclusivamente nisso. Vivemos em constante obsessão de que se não tivermos aquilo, ou o outro, ou aquele outro, ou mais não sei o quê, se não tivermos algo que ambicionamos, não conseguiremos avançar para mais lado nenhum. E gastamos anos da nossa vida em busca de algo que não é para nós, que não estamos aptos para conquistar, e a vida passa. O labirinto da história representa o local onde você passa o seu tempo em busca daquilo que pretende. Poderá ser a empresa onde trabalha, a comunidade em que se insere ou os relacionamentos que tem na vida. Costumo contar a história do queijo que está prestes a começar a ler, nas palestras que dou um pouco por todo o mundo. E muitas vezes recebo notícias de pessoas que me relatam as transformações que esta lhes proporcionou.
Acredite ou não, esta pequena história tem salvado carreiras profissionais, casamentos e vidas. Um dos muitos exemplos reais é o de Charlie Jones, um apresentador de televisão muito respeitado na NBC, que revelou ter conseguido salvar a sua carreira profissional depois de ter ouvido a história de quem mexeu no meu queijo. O seu desempenho como apresentador televisivo é inigualável, mas os princípios que aprendeu poderão ser usados por qualquer pessoa. Eis o que aconteceu. Charlie sempre trabalhara arduamente e havia prestado um excelente serviço na cobertura de provas de atletismo, corridas, saltos e lançamentos em diversos Jogos Olímpicos. Por isso, foi com grande surpresa e perturbação que ouviu o seu chefe comunicar-lhe que havia sido dispensado da cobertura deste tipo de provas nas próximas Olimpíadas e que lhe haviam atribuído as rúbricas de natação e saltos para a água. Com o passar dos anos, vamos nos habituando às circunstâncias em que a nossa vida se encontra e às funções pelas quais somos responsáveis diariamente. Então estamos tão habituados a elas que nem sequer nos passa pela cabeça fazer algo diferente. Quando surge um novo desafio na nossa vida, parece o fim do mundo. Porque não estávamos à espera, porque não estávamos preparados, porque estávamos tão habituados àquele dia-a-dia, àquela rotina, àquele serviço. Estávamos focados naquilo. Não conhecendo tão bem nenhuma destas modalidades olímpicas, sentiu-se frustrado e subestimado. Tornou-se irritadiço. Achava tudo aquilo uma grande injustiça. E a sua irritação começou a afetar tudo o que fazia. Um dia ouviu a história de quem mexeu no meu queijo. Depois disso, riu-se de si próprio e modificou a sua atitude. Compreendeu que o chefe apenas tinha deslocado o seu queijo. Então decidiu adaptar-se. Aprofundou os seus conhecimentos sobre as duas modalidades que lhe haviam sido destinadas e durante todo esse processo descobriu que trabalhar em algo diferente havia feito com que se sentisse rejuvenescido. O seu chefe não demorou muito a reconhecer a sua nova atitude e energia e a atribuir-lhe trabalhos mais interessantes. E Charlie lá foi, construindo o seu sucesso até ao auge da sua carreira com o programa Galeria de Vedetas do Futebol Profissional Americano. Este é um dos muitos casos reais que tão bem demonstram o impacto que a história teve na vida das pessoas, desde as suas vidas laborais até às suas vidas amorosas. Acredito tão profundamente no poder de quem mexeu no meu queijo que ofereci um exemplar do livro, antes mesmo da sua publicação, a todos aqueles, e foram mais de 200, que trabalhavam na e para a nossa empresa. Porquê? Porque, tal como todas as empresas que não pretendem apenas sobreviver, mas que querem sobretudo manter-se competitivas no futuro, as Ken Blanchard Companies encontram-se em constante mutação. Deslocam constantemente o queijo. Enquanto no passado o nosso objetivo era ter empregados dedicados à empresa, hoje em dia necessitamos de pessoas flexíveis que não sejam obcecados pela forma como as coisas se fazem aqui. Existem no mercado inúmeras empresas que não estão aptas à mudança, que descobriram uma estratégia há montes de anos atrás e que continuam a trabalhar da mesma forma. Algumas conseguem ir renovando o pessoal e conseguem ir mudando algumas coisas devagarinho. Outras limitam-se a ter pessoal antigo, com uma idade na qual já não pretendem fazer mudanças, já não pretendem adaptar-se a nada, a fazer modificações. Se tudo se manter como está, está perfeito. Numa vida em que as mudanças são frequentes, quer no campo profissional, quer na esfera pessoal, poderão verificar-se situações de grande stress, a menos que as pessoas encarem cada mudança de uma forma que as ajude a compreendê-las. Entra na história do queijo. Quando menciono esta história às pessoas em que seguida elas leem quem mexeu no meu queijo, quase consegue-se sentir o processo de libertação de uma energia negativa que ocorre neste momento. Cada vez mais pessoas de todos os setores da nossa empresa me vêm agradecer o facto de ter escrito este livro e aproveito a ocasião para me contar como ele as tem ajudado a encarar as mudanças sobre uma perspectiva diferente. Acredite, esta pequena parábola lê-se muito rapidamente, mas o seu impacto pode ser profundo. Este livro está dividido em 3 secções. Na primeira, o encontro. Antigos colegas de liceu conversam durante o convívio sobre a forma de lidar com as mudanças que ocorrem nas suas vidas.
A segunda secção, a história de quem mexeu no meu queijo, constitui o âmago do livro. Nesta secção poderá verificar que os dois ratos reagem positivamente quando são confrontados com a mudança, porque encaram as coisas com simplicidade, enquanto os dois pequenos seres de cérebros complexos e emoções humanas complicam as coisas. Não porque os ratos sejam mais espertos, porque todos sabemos que as pessoas são mais inteligentes do que esses roedores. Contudo, ao observar as atitudes das quatro personagens, percebemos que quer os ratos, quer os pequenos humanos representam as nossas próprias características, a simplicidade e a complexidade. Na terceira secção, debate, as pessoas falam sobre o que a história significou para elas e sobre a forma de a aplicar aos seus empregos e às suas vidas privadas. Alguns leitores deste livro, ainda sobre a forma de manuscrito, preferiram parar no fim da secção a história, não prosseguindo com a leitura e interpretando eles próprios o seu significado. Outros gostaram de ler o debate que se seguia, porque estimulava as ideias que tinham acerca da forma como eles próprios poderiam aplicar aquilo que aprenderam no seu próprio caso. De qualquer maneira, espero que cada vez que reler Quem Mexeu no Meu Queijo consiga descobrir algo novo e útil, tal como acontece comigo, e que este facto o ajude a lidar com a mudança, trazendo-lhe sucesso. Espero ainda que aprecie aquilo que for descobrindo e desejo-lhe sucesso. Lembre-se, acompanhe o queijo. Ken Blanchard, San Diego, Califórnia. Por vezes, surge um desafio na nossa vida e nós não sabemos muito bem como lidar com ele. Ou somos simples e avançamos calmamente, um passo de cada vez, de uma forma a analisar o percurso e a descobrir novas formas de ir melhorando dia após dia, ou então entramos na complexidade. Começamos a pensar, será que devo fazer assim? Vou fazer assado? Vou fazer de outra forma? Vou questionar alguém? Vou e não vou. Complico, faço um filme mental, invento 1001 desculpas, 1001 motivos para que a coisa corra assim, para que corra assado, para que corra da outra forma e a coisa não corre. Espero que tenham gostado deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem nenhum dos vídeos e se souberem de alguém que eventualmente poderia gostar desta leitura, partilhem com essa pessoa. Deixo-vos link abaixo na descrição, na eventualidade de quererem adquirir este livro ou um outro livro que eu estou a ler ou um outro livro de autoconhecimento. Sintam-se à vontade para o fazer. Conto com vocês nos próximos vídeos. Até breve, meus corações!